Então, essa semana, deputados e senadores foram liberados para dançar quadrilha e tomar quentão, né? Com isso, aparentemente, o Congresso parou. Eu falo aparentemente porque parece que a equipe que trabalha no texto de regulamentação da reforma tributária do consumo não teve folga para pular fogueira. Você tem alguma novidade sobre o andamento desse trabalho? Outra coisa, Hugo, você acredita realmente que a minuta do texto final vai ficar pronta na próxima quarta-feira, dia 3 de julho? Olá, Kleber. Primeiro, eu gostaria de comentar aqui esse fenômeno, né, que são as festas juninas no Nordeste. Acho que todos os anos os parlamentares do Nordeste eles têm esse compromisso de voltar às suas bases por conta de um compromisso tradicional e regional. Acho que é muito importante. E acho que isso, acho que vale a gente reforçar que estamos em ano eleitoral. Então, essa semana, por mais que com trabalhos esvaziados no Congresso Nacional, os parlamentares voltaram para suas bases para construir aí as nominatas, os acordos que vão levar às eleições municipais. E aqui em Brasília, a gente vendo, acreditando que seria uma semana mais tranquila, mas fortes movimentos nos bastidores. Tivemos acesso a um calendário aí que está prevista a apreciação e votação dos temas, dos projetos que vão regulamentar a reforma tributária. Acredito sim, Kleber, que pelo menos o PLP 68 deve ser aprovado, pelo menos o texto base, e acho que as negociações já estão bem avançadas para isso. O Hugo, então o que aguarda os parlamentares na próxima semana com o fim desse recesso informal? Olha, a gente chegou ao fim das audiências públicas lá no PLP 68, então a informação que nós temos é que neste fim de semana haverá reuniões com os parlamentares do grupo de trabalho, o executivo, para fechar o texto que vai ser levado ao presidente Arthur Lira e que esse texto deve ser apresentado ali no dia 3 de julho. Então, ontem mesmo fizemos uma solicitação para as nossas bases ficarem muito atentos com esse texto. A gente vai precisar analisar rapidamente e poder trabalhar nessa votação que se aproxima. Mas esse texto é um texto já completo ou um texto básico de como é esse texto? Ó, normalmente, quando há a construção desses acordos, eles têm uma parte que é consenso e outros pontos que ficam para discussão. Esse consenso a gente chama de texto base. Normalmente é onde é o texto que é aprovado inicialmente dentro do plenário para que se possa seguir a aprovação, então, seguir a apreciação. Então, depois da aprovação do texto base, passa-se aos destaques. Então, essas negociações, elas vão estar muito ligadas a quais são esses destaques. Quais destaques serão apresentados? Quais são os temas que terão mais atenção dos partidos e como eles vão construir esses acordos para viabilizar a aprovação desses temas. E aí vai ser medição de forças mesmo. Rapaz, então ainda tem muito trabalho pela frente, né? Bem, eu queria saber, Hugo, como é que anda o PLP 108, aquele que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS. O PLP 108 é um outro projeto importantíssimo que, apesar de não ter tido tanto debate quanto ao PLP 68, é um projeto que trata não só do comitê gestor, mas de temas muito importantes para as companhias. A gente tem lá qual é a transição dos créditos de ICMS para o novo sistema. A gente tem lá como vai ser o novo contencioso. A gente tem lá como vai ser a nova fiscalização do tributo. Então, essa semana a gente teve várias reuniões técnicas aqui para entender, né? Acho que a base da Abrasca lá, junto com os membros da nossa Comissão de Liquidez, Finanças e Tributação e do grupo de trabalho específico que tratou desse tema, ficou muito focado
em colocar quais as propostas que a gente tem em relação a esse texto. A gente já tinha construído isso antes do texto vir, agora a gente consegue apresentar melhorias de uma forma mais objetiva. Mais algum ponto que você gostaria de comentar dessa semana, Hugo? Você teve uma semana bastante ativa, que eu soube aqui do Rio de Janeiro, aí em Brasília, né? Acho que vale destacar, Kleber, que qual é a visão da Abrasca? A gente precisa ter um contencioso unificado de CBS e IBS. Não faz sentido ter um tributo só, um IVA, e você ter dois contenciosos tratando de forma separada do tributo, e isso pode causar insegurança jurídica para as empresas. A gente precisa, nesse contencioso, na parte administrativa desse contencioso, ter paridade no conselho superior, na instância superior que houver, nos mesmos moldes que a gente tem no CARF hoje, para garantir que tenha um controle ali também da sociedade civil, dos representantes dos contribuintes, levando ali uma perspectiva de quem está na ponta operando o sistema. E a gente precisa também garantir, né, que os créditos, e aí nesse caso do PLP 108, os créditos do estoque de ICMS, mas isso também serve para os estoques de PIS e COFINS e de IPI, que os créditos sejam respeitados e que sejam pagos na sua totalidade até o fim da transição. Então são essas as principais medidas que a Abraço tem defendido, e a gente vai continuar colocando esse tema na rua e falando com parlamentares, com jornalistas, com analistas políticos, da perspectiva das companhias abertas. Realmente você tem muito trabalho pela frente. Bem, na agenda da Brasca, eu queria destacar o sucesso da realização do 25º Encontro de RI, realizado pela Brasca e pelo IBRE, na semana passada, na segunda e na terça-feira. O evento reuniu presencialmente em São Paulo mais de 650 profissionais. Realmente foi um belo de um evento. E nesse encontro, o Pablo Cesário, presidente executivo da Brasca, lançou uma proposta para que o mercado elabore uma agenda de prosperidades para o país. Ou seja, sugestões para vários pontos estruturais que são fundamentais para a retomada econômica, como, por exemplo, o equilíbrio fiscal sustentável. Acho que seria uma grande contribuição para a retomada econômica de forma sustentável. Hugo, o que você acha disso, hein, Hugo? Queria sua avaliação sobre isso. A Abrasca já tem praticado nas suas ações o exercício, né, da defesa da prosperidade. Acho que a gente tem se colocado como protagonista nesse tema, principalmente quando a gente constrói soluções para tirar o contencioso tributário do balanço das empresas. Então, a gente tem um tema, uma proposta de ampliação da transação tributária. Acho que isso é muito importante para as empresas. A gente tem uma preocupação muito forte na pauta ESG também, colaborando lá com a questão do mercado de carbono, pensando em como a gente constrói uma cadeia de fornecedores é, sustentável e que observe boas práticas internacionais. A gente trabalha lá com o pessoal da nossa comissão de auditoria e normas contábeis, como que as empresas vão fazer pronunciamentos sustentáveis e como que a gente cria um padrão para isso. Então, acredito que a gente tem fomentado essa agenda, tem construído uma união entre todas essas áreas da Abrasca e claro que com a enorme e importantíssima participação das associadas e dos escritórios e das empresas e todos os nossos associados, nossos parceiros aqui, a gente acredita que o setor privado, o setor produtivo, é quem vai puxar o desenvolvimento e trazer o bem-estar, a dignidade para o Brasil e para os brasileiros.
Dê uma olhadinha no CC da próxima semana, que nós fizemos uma cobertura completa do evento. Veja que é bem interessante. Bem, vamos ficando por aqui e até a próxima semana, hein? Até a Tchau, hein? próxima, Kleber. Tchau, tchau.